Um projeto de lei que está em discussão no Senado quer tornar obrigatório o diploma de curso superior para todos os professores da educação básica. A ideia é qualificar os profissionais e, assim, fortalecer a base do ensino. É um desafio enorme para um país em que muitas regiões não há sequer escola para as crianças. Em todo o Brasil, são quase 2 milhões de professores trabalhando na educação básica. Segundo o último censo escolar de 2009, desse total, apenas 68% tem curso superior. Pouco mais de 50% tem licenciatura, formação voltada para o ensino. E 31% tem formação do ensino médio. A situação é ainda mais delicada em algumas regiões. No Nordeste, por exemplo, o número de professores com formação universitária é menor que o de professores com nível médio. Maranhão e Bahia são os estados que apresentam os piores índices. Quase 2/3 dos professores têm apenas o ensino médio. Realidade bem diferente do Distrito Federal. Dos mais de 26 mil professores da educação básica, quase 22 mil têm nível superior. Em 1996, o Congresso aprovou a Lei de Diretrizes e Bases, que estabeleceu um prazo de 10 anos para que todos os professores do ensino fundamental tivessem diploma, o que não foi cumprido. Atualmente, um projeto em discussão no Senado quer tornar obrigatório o diploma de curso superior para todos os professores, desde a educação infantil até o ensino médio, tanto na rede pública quanto na rede privada. Mas o texto abre uma exceção. Locais onde não houver comprovadamente professores com nível superior, vão poder ser admitidos profissionais com apenas o ensino médio, desde que para lecionar na educação infantil. Bom, e para falar sobre esse assunto, sobre esse projeto que está no Senado, a gente recebe aqui no nosso estúdio a doutora em Educação pela PUC do Rio de Janeiro e também professora da Universidade Federal Fluminense, Andréia Pavão. Muito bom dia, professora. E lá em Brasília a gente conversa com a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Maria do Pilar Lacerda. Muito bom dia, secretária. Bom, a gente começa então esse debate, indo até Brasília então, secretário. Minha pergunta para a senhora, o Ministério da Educação chegou a divulgar uma nota que apoia, sim, a exigência de diploma para os professores de ensino fundamental, mas considera, por exemplo, precipitada a cobrança para alguns setores, como, por exemplo, para a creche. Como é que resolver esse dilema diante da situação de desigualdade social hoje do país? A posição do Ministério da Educação é que, sem dúvida nenhuma, é necessário o curso superior para todos os professores. Mas nós temos de ter uma delicadeza no trato com a situação do país. Por outro lado, nós temos hoje quase 200 mil jovens que cursam o ensino médio modalidade normal, que é um curso, talvez um dos únicos cursos técnicos, eu diria, na área de humanidades no nível médio. Então, inclusive, respeitando a decisão da Conferência Nacional de Educação, nós temos políticas de indução para que todos os professores possam ter o direito e cursarem o curso superior, mas respeitando a trajetória deles e respeitando o nível médio modalidade normal como uma etapa do percurso formativo desses professores. Eu queria falar com a professora Andréia, respeitando, como a secretária está dizendo, como é que a gente pode avaliar ou até distribuir quem é que vai ter que ter diploma, quem é que não vai ter que ter diploma, porque a gente vê que tem algumas regiões que não tem nem escolas para as crianças. Quer dizer, como exigir e também como fazer com que um local tenha essa exigência e o outro não. Bom, olha só, essa situação é bastante complexa, né? Quer dizer, a exigência ela é muito razoável, ela é necessária, né? É muito necessário isso. Agora, tem diferenças, por exemplo, em relação ao espaço de formação desse professor, né? Que pode ser superior, mas superior pode ser universitário ou não universitário, por exemplo. Né? Então, com a expansão, com a tendência da universalização do ensino fundamental e agora do ensino médio também, há uma maior demanda por professor. E o que acontece? Como o Brasil continua investindo muito pouco na educação, só 4,5% do PIB, a maneira de resolver isso é a diversificação dos espaços de formação. Então, você cria, por exemplo, o normal superior, o normal médio, os institutos superiores de educação, a educação à distância, né? E com qualidades naturalmente distintas, o que não é, enfim, ideal, né?
Secretária, se muitos professores não conseguem nem ao menos se reciclar porque não têm recursos para isso por causa dos baixos salários, essa é a queixa geral dos professores que atuam nas escolas, como exigir que eles paguem pela formação superior? O Ministério da Educação vai financiar esse aperfeiçoamento? O Ministério da Educação já está financiando. Hoje, a formação de professores é vista como uma política de Estado. Então, nós lançamos o Plano Nacional de Formação de Professores e hoje já estão matriculados, cursando em instituições públicas, mais de 50 mil professores que já estão em exercício. O novo Fundo de Financiamento da Educação Superior, o FIES, ele vai financiar a formação para os jovens e quando o jovem fizer a opção pela licenciatura, ou seja, se ele fizer a opção para ser professor e trabalhar na escola pública, cada mês trabalhado vai abater 1% da dívida dele. Então, se ele trabalhar durante 100 meses na educação pública, ele não precisará pagar pela sua formação. O que nós do Ministério da Educação temos claro é que a formação é um direito do professor, tanto a inicial quanto a continuada. Existe hoje no portal do Ministério da Educação um acesso para todos os professores através da plataforma Freire. Ele pode se inscrever em cursos de formação inicial ou formação continuada, em cursos de especialização. Só para vocês terem uma ideia da demanda, nós lançamos ainda experimentalmente um curso de especialização em educação infantil. Tivemos 20 mil inscritos para 3 mil vagas. Então, há uma procura dos professores, os professores têm de ter formação continuada, eles têm de ter tempo na sua jornada, por isso a lei do piso nacional salarial prevê que os professores tenham hora de atividade, para que ele possa o tempo inteiro refletir sobre a sua prática. E isso tem que ser feito, como disse a professora Andréia, com qualidade. Quer dizer, nós não queremos rebaixar a formação e não queremos que qualquer formação sirva. Tem que ser a melhor formação e essa é a política do Ministério hoje. Pois é, então, pegando a deixa da secretária, falando em qualidade do ensino, os críticos a essa medida, professora Andréia, eles garantem que existe um expressivo percentual de professores com graduação dando aulas no ensino fundamental e nem por isso a qualidade do ensino e da aprendizagem melhorou. Eu queria saber da senhora como a senhora avalia a qualidade dos cursos de formação de professores hoje. Olha, tem uma porção de questões envolvidas aí. Uma questão também é a gente pensar o modelo de formação desses cursos, né? Como é que se dá esse modelo, esses espaços de formação? Uma coisa importante da gente lembrar também é que o ensino superior no Brasil, ele tem se expandido, mas de uma maneira muito incipiente, né? E apesar dos investimentos, né, do governo federal, hoje ainda a gente tem um quadro que só 70% do ensino superior no Brasil só 70% do ensino superior hoje no Brasil é da iniciativa privada, né? Isso significa o quê? Quer dizer, quando a gente fala em ensino superior, a gente fala em ensino universitário, a gente está falando de uma questão muito importante que é o tripé educação, extensão e pesquisa. Uma coisa que não existe no ensino privado, ou existe de uma maneira muito precária. Então, não tem como a gente não investir. A formação do professor, ela é muito delicada. O professor, a docência é uma profissão muito complexa, que exige a mobilização de muitos conhecimentos de várias áreas. Então, é caro formar professor. Pois é, caro, né, professora? E a gente estava fazendo essa avaliação aí com o curso superior, fazer essa pergunta para a senhora e deixar também o canal aberto lá para a secretária em Brasília, até para contrapor aqui. É o seguinte, quando surgiu a lei, por exemplo, que os professores de nível universitário deveriam ter especialização, deveriam ter mestrado, o setor privado acabou absorvendo muito mais essa demanda. Né? Agora, é claro que se na rede pública você, por exemplo, obriga que um professor de magistério, por exemplo, tenha nível superior, é claro que a qualificação dele vai ser maior, vamos dizer assim, no nível prático. E isso também vai significar um aumento salarial. Quem é que vai arcar com esses custos? Será que o poder público está disposto, por exemplo, a cobrar mais qualificação e pagar mais? Pois é. Tem em 2008, o nosso ministro da Educação fez uma declaração dizendo que o professor
ele era muito mal pago, né? E que só tinha aumento em ano eleitoral. E, curiosamente, é isso que está acontecendo em ano eleitoral, né? Então, essa medida, por exemplo, do piso salarial para o professor, que é uma medida do governo federal, é muito interessante, é uma demanda da classe já de muitos anos. Acontece que, mantendo o repasse da União tão baixo, né, e tendo municipalizado o ensino fundamental, quem tem que arcar com esse piso, que não era o ideal para a classe, mas que está, de alguma forma, aquém da possibilidade do governo municipal, são os governos municipais. Então, ele simplesmente não tem como, não tem como bancar isso, né? E uma questão que vocês estavam falando também que é muito importante, como é que o professor em serviço vai buscar essa formação ganhando tão pouco, quer dizer, mesmo que o governo federal oferecesse essa formação gratuita, é difícil a questão de tempo, porque, em geral, o professor, para compor o seu orçamento familiar, ele tem que trabalhar em vários lugares e sobra muito pouco tempo para ele se dedicar ao estudo. Agora, secretária, falando sobre investimento ainda, a gente está falando aqui investimento no professor, mas teve um estudo, um relatório anual da OCDE, alguns anos atrás, que diz que o Brasil é um dos países que menos investe também na formação do aluno, que fica apenas atrás da Turquia. Quanto os Estados Unidos investem por ano? 8.800 dólares por aluno, o Brasil investe 1.150. Quer dizer, além do investimento baixo na capacitação dos professores, o investimento baixo também em relação aos estudantes, né? Nós temos uma história no Brasil de descaso com a formação de todos muito grande. Outro dia me disseram que a experiência do Brasil de inclusão de minorias era uma experiência muito interessante. Eu disse que não. A experiência do Brasil é a inclusão da maioria. E isso é um desafio. Quer dizer, o que o Brasil fez nos últimos 20 anos, né, muitos países levaram 100, 200 anos para fazer. E aí, em relação à primeira fala, se o fato de professores terem licenciatura, terem curso superior, deveria fazer com que obrigatoriamente os alunos tivessem bom rendimento, a educação é muito complexa e não tem apenas uma, antes tivesse, né? Mas a gente nunca vai resolver a questão da educação resolvendo apenas o salário, é uma parte, o currículo é outra parte, o financiamento é outra parte, o número de alunos por sala. Então, são muitas variáveis para garantir o sucesso da aprendizagem desse aluno. E o investimento no Brasil, ele historicamente foi muito baixo. Nós conseguimos passar de 2003, de 20 bilhões o orçamento do Ministério, para quase 60 bilhões agora em 2010. Então, o repasse do governo federal, que em 2002 foi de 500 milhões, né, agora em 2010 chega a 7 bilhões para complementar os fundos municipais. Mesmo assim, 6 estados entraram no Supremo Tribunal Federal contra a lei do piso. Então, é muito complexa a discussão, não dá para a gente reduzir a uma causa só, mas é importante lembrar que os resultados das avaliações externas têm melhorado, que a formação dos professores tem sido assumida como uma política de Estado e em parceria com governos estaduais e municipais, e nós trabalhamos sempre com a representação dos secretários estaduais, dos secretários municipais e dos trabalhadores em educação, porque o ministro da Educação também reforça muito que sem uma política dialogada e sem uma política em que se tenha uma mesa de negociação, né, nós não vamos avançar. Professora Andréia, como os professores podem encontrar o ponto de equilíbrio entre o que é exigido deles e o que eles efetivamente podem dar de contribuição para os alunos e para o ensino? Olha, você tocou numa questão aí super importante, porque, por exemplo, com as diretrizes curriculares nacionais que saíram em 2006 para a formação de professores, né, de pedagogia, o que é exigido do professor hoje é uma coisa, eu considero desumana, né, em relação àquilo que é oferecido em termos de formação.
Então, a gente não pode esperar, em termos de política pública, tanto de uma classe, sem oferecer a essa classe os meios para ela desenvolver, desempenhar essas funções. Então, exige que o professor seja pesquisador, que seja reflexivo, que conheça a situação dos quilomboas, que conheça a situação da educação especial, né, de crianças com necessidades especiais, dos afrodescendentes. É uma quantidade enorme de atributos que se exige, né, com uma classe que realmente é muito desvalorizada, e não tem outra maneira de valorizar essa classe a não ser garantindo salários compatíveis com todas essa expectativa que está regida pela legislação, né, de desempenho desses professores. Então é muito pesado colocar sobre essa classe tão mal paga, tão descuidada, né, politicamente, toda essa responsabilidade. A responsabilidade cada vez aumenta mais, cada professor isso, aquilo outro. Mas fica difícil, né? Professora, eu queria voltar então lá para Brasília. Secretária, o inciso principal aqui desse projeto de lei, ele fala o seguinte, que na falta, por exemplo, na falta do educador com nível superior, aí na educação infantil, bastará, né, a preferência por profissionais sem um curso superior. Isso resolve a situação, por exemplo, de algumas cidades do interior muito pobres, por exemplo, onde a alfabetização só é concluída com a ajuda até mesmo de voluntários, ou seja, pessoas que aprenderam apenas ler e escrever e acabam passando de uma forma até intuitiva esse tipo de educação? Nós estamos investindo nos cursos de formação de nível médio magistério. 2 estados, Paraná e o Rio de Janeiro, têm uma história muito grande na estrutura desses cursos, há um investimento e são 17 estados brasileiros que ainda têm o nível médio modalidade normal. E respeitar isso significa também não criar o que se criou nos anos 90, que era o seguinte, daqui a 3, 4 anos só pode concurso superior. Então, professores saíram, feito disso a professora Andréia, fazendo cursos em faculdades privadas e não nas boas faculdades privadas, fizeram um esforço enorme e não só não resolveu a questão da formação, como áreas brasileiras que têm essa carência, continuaram com ela. Então, o que a gente quer? Nós vamos induzir para que todos os professores tenham curso superior, mas nós vamos fortalecer também a formação de nível médio, modalidade normal, para que os jovens possam começar a sua carreira tendo conhecimentos sobre o que é ser professor. Mas nós vamos fazer uma política para que eles tenham condições de cursarem o curso superior, seja de pedagogia, seja as outras licenciaturas. Eu sou professora de educação básica da rede municipal de Belo Horizonte. Eu trabalhei 25 anos na rede pública da cidade. E eu sei a diferença que faz o meu trabalho quando eu tenho um tempo para estudar, para reunir com os meus colegas, para poder conhecer cada aluno melhor. Então, é muito importante para a nossa profissão, para a nossa carreira, que a gente tenha garantido esse tempo da formação. O Ministério tem uma rede com mais de 70 universidades públicas, chama Rede Nacional de Formação Continuada. Essa rede já gerou cursos muito interessantes, eu vou dizer 2 deles. Nós temos um curso chamado Proletramento, que hoje nós temos mais de 300 mil alunos que fazem esse curso no seu ambiente de trabalho. Então, nós, gestores, também temos de buscar essas possibilidades, quer dizer, criar condições reais para os professores continuarem a estudar. É isso que a gente espera, né, secretária? Condições reais, porque a ideia é realmente boa, beneficiar o aluno, mas também a gente tem que ver que o professor também tem que ser beneficiado nessa história, né? Muito obrigada pela sua participação, secretária. A gente conversou com a secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Maria do Pilar Lacerda, lá em Brasília. Bom dia e muito obrigada mais uma vez, secretária. Bom dia, obrigada a vocês. E aqui no Rio de Janeiro? Só agradecendo aqui, obrigado, professora. Eu também queria só atualizar o número aqui, Raquel. Na educação básica hoje no Brasil são quase 2 milhões de professores, sendo que 600 mil
não tem curso superior, portanto é uma meta aí muito grande para ser batida ainda, né, professora? Bom dia. A gente agradece então a professora que participou aqui com a gente, doutora em Educação pela PUC do Rio de Janeiro e professora da Universidade Federal Fluminense, Andréia Pavão. Muito obrigada e bom dia. Obrigada a vocês. Bom dia. E você vai ver a seguir a visita do Papa Bento XVI ao Santuário de Fátima, em Portugal. E a expectativa para o anúncio de novas medidas do governo português para reduzir o déficit fiscal. É daqui a pouquinho. Detalhes já já.